Graça e paz, queridos irmãos, queridos, que Deus abençoe a todos de maneira angelical e gloriosa. Queridos, eu tenho uma palavra ao seu coração. Eu queria alguns minutos da sua atenção e você vai ver aqui que lá no fundo, tudo que você está passando, passou ou ainda vai passar. Deus está cuidando de você em cada detalhe. Deus está cuidando de você em todo o tempo. Você vai perceber que independente do que você esteja passando, nunca faltou e nunca vai faltar o cuidado de Deus para com você. Nem sempre a gente faz por onde, nem sempre a gente valoriza, mas uma coisa é certa: o cuidado de Deus para com aqueles que é dele nunca falta. 2 Coríntios capítulo 11, versículo de número 1 diz assim: quisera eu que me suportassem um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois. Veja que o apóstolo dos gentios está pregando na igreja para os coríntios, e veja que ele está recomendando aos coríntios que o suporte ele um pouco mais na sua loucura. O que na verdade não se fala de loucura, porque a Bíblia diz que a fé é loucura, e é exatamente a fé que ele está pregando para os coríntios. E como ele está pregando a fé, tem alguns de Coríntios que estão rejeitando. Como ele está pregando a fé, tem alguns que estão confusos. Como ele está pregando a fé, tem alguns que estão sem entender o que o apóstolo dos gentios está transmitindo. Por isso tem alguns que estão recusando. E como estão recusando, ele está pedindo: suportai-me um pouco mais na minha loucura. Por quê? Olha o versículo 2: porque zelo por vós com o zelo de Deus. Então não se trata de que ele é um louco. Não é isso. Quando ele fala suportai-me na minha loucura um pouco mais, como disse, ele estava pregando a fé, e essa fé que ele estava pregando representava o zelo de Deus para com esse povo. Aquilo que ele diz que é loucura, tem que saber interpretar. Ele está dizendo que aquilo que para muitos é loucura, na verdade é zelo de Deus para comigo e para com você que me ouve. Então, se tratando da fé, da repreensão, se tratando da disciplina, se tratando do ensinamento ou da correção, quando isso descer do alto no coração de alguém, em especial você que me ouve, agradeça a Deus. É Deus zelando por você, é Deus cuidando por você, é Deus zelando de você em cada detalhe, porque ele disse: porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que eu vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Veja que a fé que ele está pregando para o povo da igreja de Coríntios, na verdade essa fé que está sendo pregada, ele está preparando a igreja para encontrá-lo com um só esposo, qual é Cristo Jesus. Mas para essa igreja encontrar com esse um esposo, a qual é Cristo, ela tem que ser pura, como diz aqui, está pregando, tornando uma igreja santa, edificada, para poder encontrá-lo com o esposo, o qual é Jesus Cristo. Mas veja que a preparação da igreja não foi para show, a preparação da igreja não foi para festa, não foi para evento, como se faz hoje em dia. Preparam tudo, fica tudo bonito, toda aquela mágica, porque não passa de uma grande mágica, uma grande teoria. E a igreja não tem que ser preparada para show. Quem quiser assistir show tem que ir para o circo. Circo é lugar de palhaço. Sabe aquela pessoa que todo dia quer uma coisa nova? Todo dia quer uma coisa diferente, mal acostumado. A igreja não é para show, a igreja não é para círculo, a igreja é para edificar as pessoas. A igreja é para libertar as pessoas, pregar renúncia, arrependimento, libertação, perdão, conversão. A igreja é para salvar as pessoas. A igreja não é para dar show, não é para agradar as pessoas. A igreja é para levar salvação àqueles que a ouvem. Veja que ele está preparando as pessoas aqui, não para isso ou para aquilo outro, mas para encontrar com esse um só esposo, o qual é Cristo Jesus. É para isso que a igreja tem que ser preparada. Por isso que ele pediu que a igreja suportasse, porque ele está pregando a fé e tem alguns que estão rejeitando. E até hoje é assim, quando se prega a fé, quando se prega a palavra original, tem alguns que rejeitam, porque são pessoas despreparadas, e por serem despreparadas, vivem cambaleando direto.
cambaleando na fé, na vida espiritual, cambaleando em vários segmentos, porque são pessoas despreparadas, rejeitam quando a verdade é pregada. E ele está pregando aqui, preparando a igreja para encontrar o esposo. Não tem que preparar a igreja para isso ou para aquilo, para agradar isso ou aquele. Tem que preparar para encontrar com o noivo. Como é que prepara a igreja? Pregando arrependimento. Como é que prepara a igreja? Pregando renúncia. Como é que prepara a igreja? Pregando edificação, libertação, pregando perdão. Como é que prepara a igreja? Pregando que ela tem que se libertar, tem que renunciar, tem que pagar o preço. Senão não pode encontrar o noivo, porque vai estar despreparado. É por isso que ele pediu para que a igreja suportasse, que ele estava pregando a fé, preparando essa igreja para encontrar com um só esposo, como diz aqui no versículo 2, o qual é Cristo Jesus. Para finalizar no versículo 3, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Veja que ele está preparando a igreja com um objetivo. Primeiro, para encontrar Cristo. Segundo, como igreja preparada não aceita ser enganada. Ele está preparando a igreja para que a igreja não seja enganada pela serpente. Ele está preparando a igreja para que a serpente não os engane. Ele está preparando a igreja para que a igreja não deixe de lado a pureza e a simplicidade. Preparando a igreja para encontrar com o seu esposo que é Cristo. E para a igreja encontrar com esse esposo, qual é Cristo Jesus, ele está pregando a pureza, a simplicidade, preparando a igreja para encontrar o noivo e para que a igreja não seja enganada pela serpente. É por isso que ele estava pregando, preparando a igreja, para que a igreja não fosse enganada, mas que estivesse preparada para encontrar com o esposo, ou o noivo, o qual é Jesus Cristo. Olhe para mim, você que está me ouvindo. Tem pessoas me ouvindo agora que estão preparadas, mas tem pessoas me ouvindo que têm deixado se levar pela teoria da conspiração. Se o noivo voltasse hoje para buscá-lo, estou fazendo essa pergunta para alguns e não para todos. Aqueles que têm deixado se levar pela teoria da conspiração, você estaria preparado para encontrar o noivo chamado Jesus Cristo? Que você possa parar e pensar nisso. E entender que quando é pregada a renúncia, conversão, arrependimento, perdão, libertação, salvação, tem que aceitar, baixar a cabeça e agradecer a Deus, porque isso é cuidado de Deus para convosco. Por isso que ele fala no versículo 2, que na verdade isso era cuidado de Deus para com a igreja. O que ele pregava com relação à renúncia, conversão, arrependimento e libertação, isso na verdade era cuidado de Deus pelo povo. Tem alguns que rejeitam o cuidado de Deus, preferem o cuidado dos homens que vai levar a se perder, do que o cuidado de Deus. Mas você que está me ouvindo, quando a palavra vem do alto, Deus trazendo libertação, arrependimento, conversão, dizendo renuncie, eu pago o preço, aceite e agradeça, é Deus zelando por você. É Deus te trazendo arrependimento no coração. É Deus te dando chance. É Deus te dando oportunidade. Então, quando Deus bater na porta do seu coração, ouça e obedeça, porque isso representa cuidado de Deus. Isso é Deus zelando por você, para que você não se perca depois. Aliás, aquele que quer ser forte em espírito tem que ouvir quando Deus fala, obedecer, porque significa zelo e cuidado do Todo-Poderoso para com cada um de nós. Tá certo? Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.